Olá, seja muito bem-vindo ao HNT-TV, o podcast do site Hipernotícias de Cuiabá, Mato Grosso, aqui no centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio, a professora Graciele. Ela já foi babá, empregada doméstica, serralheira, trabalhou em serraria, zeladora, esteticista e hoje é professora, foi vereadora no município de Sinop e chegou a ser deputada estadual, assumiu por mais de um mês a Assembleia Legislativa no ano passado. Professora Graciele, seja muito bem-vinda aqui ao HNT e grata à senhora pela sua presença aqui conosco em uma entrevista que a gente faz em homenagem a essa semana aí do Dia Internacional das Mulheres. Obrigada, Kleber. É uma honra estar aqui e muito obrigada a você e a toda a sua equipe pela acolhida. Como é que é uma história dessa assim? A senhora paranaense que chegou criança aqui em Mato Grosso, é a gênese da maioria do nosso povo hoje, né? Aqui nesse estúdio, por exemplo, nós estamos aqui em 5 pessoas e nenhuma nasceu aqui. Né? A senhora paranaense, eu goiano, a Lani que está te acompanhando goiana, o Dani mineiro, e a Camila, também a nossa editora aqui, paulista, né? Essa é mais ou menos a gênese. A senhora chega, vai para Sinop, que é no nortão do estado, a capital do nortão, como assim é conhecido, e vai viver a vida passando por todas essas funções. Como é que é isso hoje, chegar a deputada estadual e olhar para trás e ver essa trajetória? Como é que a senhora se sente? Bom, primeiro muito feliz, né? Me gera muitas reflexões, inclusive. A minha família veio para Sinop em 88 e uma família de trabalhadores, né? Que trabalhavam na lavoura lá e vieram pelaquela promessa de uma vida melhor, né? Que muitas pessoas vieram com esse mesmo objetivo. E aí a minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica, meu pai trabalhava com madeira, que era muito comum, né? Era a economia aqui. E eu cresci seguindo o mesmo caminho deles, né, com empregos precarizados, né, infelizmente a promessa nem sempre se cumpre aqui no Mato Grosso. Isso é um ponto também, né, de um emprego que traga de fato dignidade. É um desafio muito grande, né, de melhores empregos aqui, mas eu trilhei esses caminhos. Então essa experiência toda me forjou enquanto política que sou hoje, né, enquanto professora que sou hoje. Então tudo que eu vou fazer passa por lembrar e saber o que significa ser de família trabalhadora aqui no Mato Grosso. E para mim é muito essa vivência toda, né, que você relatou, de todas essas funções que eu ocupei, são uma base para tudo que eu defendo hoje, né, que é uma vida digna para todas as pessoas, trabalhos que de fato proporcionem uma vida digna para as famílias. E eu acho que eu aprendi muito nesse processo, né? Então hoje o fato de fazer determinadas defesas diz muito, está muito relacionado a tudo que eu vivi. Quando foi que a senhora assim, despertou para a política? Em que momento dessa trajetória sua? A política não partidária, eu diria que praticamente sempre, né? Desde da pré-adolescência, eu era envolvida com grupos de jovens que promoviam alguns tipos de projetos, ainda muito tímidos, lá na periferia de Sinop. E aí depois isso foi se intensificando. Eu fui da Central Única das Favelas, nós criamos lá em Sinop a CUFA, depois fui do movimento estudantil, depois do movimento sindical, e eu saio de Sinop um período para fazer mestrado em Cáceres, e quando eu retorno em 2018, nós estávamos às vésperas, né, 2019, aconteceu aquela greve que teve corte de salário, inclusive pelo governo do estado, e eu participei muito ativamente dessa greve. E quando nós reuníamos, a gente sempre discutia que na Câmara Municipal não tinha alguém para dar eco, para dar vazão àquilo que a gente estava reivindicando, e era importante que o município entendesse o que estava acontecendo naquele momento, com os professores, né, com a estrutura das escolas e tudo mais. E aí a gente começou essa discussão de que precisava. Eu já tinha fugido de uma proposta de ser candidata a vereadora lá em 2012, 2011, numas discussões. Eu era liderança do movimento estudantil, né? Tinha acabado de concluir na Unemate meu curso, e aí me convidaram para ser candidata e eu recusei, fui para o mestrado. E aí nessa ocasião da greve de 2019, que começou essas discussões, e aí um não podia, outro não podia, e eu estava mais ou menos liberado, porque meu filho hoje já é um rapaz, eu não sou casada, estava muito disponível para esse projeto.
E aí acabei aceitando. Então, 2019 foi que veio essa discussão. Eu tinha projeto de extensão, um dos projetos de extensão era o Café Filosófico da Educação, que reunia algumas pessoas para fazer o debate sobre educação, sobre pautas sociais. E aí foi nesse contexto que nasceu a candidatura de 2020. Pelo Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Foi o seu primeiro partido? Foi o meu primeiro partido. Eu estive no Partido dos Trabalhadores por um bom período na minha juventude, depois um período eu desfiliei, foi exatamente quando eu fui para o mestrado, mas eu retornei logo em 2018, quando voltei para Sinop. E a candidatura foi pelo Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, mais uma coisa singular, né? Uma mulher preta, filha de colonos, de madeireiros, eleita vereadora em Sinop pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que foi? Única, né? A única do PT até hoje ali, né? Sim. Como é que foi isso, assim? A senhora enfrentou muita resistência, preconceito? Demais. Na campanha, Kleber, eu tive um fenômeno que foi, ninguém se importava com aquela candidatura, porque não achava que ia dar em nada, né? Porque não é o perfil de Sinop, uma cidade majoritariamente de direita, né? Ali no coração do agronegócio, e então ninguém ligava muito. Mas a gente foi despontando, inclusive eu fui convidada para ser candidata, para somar voto para a legenda, para eleger uma outra pessoa, que era o candidato que despontava, né, a princípio, que prometia despontar. E no meio do caminho as coisas foram mudando, e aí hoje eu vejo, né, eu cresci em Sinop, eu sempre fui de atuação junto aos movimentos sociais, então isso foi aflorando, as pessoas, e eu sempre construí tudo coletivamente, então no momento que eu decidi, que eu aceitei o desafio, eu já comecei a dialogar com pessoas do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento dos atingidos por barragens. Então, fui conversando e pedindo para as pessoas assim, não, vamos construir junto isso? Porque eu não vou fazer isso sozinha, né? Não era meu objetivo de vida. E essa construção foi que deu esse resultado. Agora, tem um ponto aí. Nós praticamente não aparecemos nas pesquisas. E depois eu soube, depois de eleita, já uma pessoa me confidenciou que na reta final eu aparecia, mas eles davam não visibilizavam isso, né? Mas as pessoas têm medo de se manifestar em Sinop, as pessoas que são de esquerda. Só que na hora do voto é só a pessoa e a urna. E aí a gente teve a terceira colocação em número de votos, com um monte de gente com muito dinheiro. A terceira foi na 2024. A oitava colocação, com 1.122 votos. Em 2024 a terceira mais votada, mas nessa primeira eleição a oitava mais votada. Com 1.122 votos. E aí ficou todo mundo assim, mas quem que é essa mulher? Da onde que veio, da né? onde? E quando começou a apuração, eu falava assim, gente, não comemora, porque não tem chance da gente eleger aqui. É impossível, no máximo a gente pode ficar bem. E aí veio a eleição. E eu olhando para aquela transmissão, e aí eu falei, peraí, mas tem uma coisa errada, ele só tem eu de mulher nesse... Aí eu comecei a ficar preocupada, eu falei, e agora, né? Mas deu certo. Quer dizer que a senhora foi a única mulher naquela eleição? A única mulher, a única de esquerda. O PT já teve um momento em que teve uma pessoa que assumiu, acho que por 1 ou 2 meses anteriormente, mas eleito é o único mandato. E eu acho que em Sinop, o PT também teve um vice-prefeito do Juarez no primeiro mandato, né? Que era um professor da UFMT, né? Sim, esse período, inclusive, eu era da juventude, foi o Almeri. O professor Almeri. Isso, professor Almeri. Ele foi o nosso vice-prefeito, nós tivemos o secretário de Educação, o professor Tadeu, e eu era do movimento estudantil, atuei na diretoria de juventude nesse período, e ali eu tive uma experiência que foi, logo na sequência, ir para o cerimonial da prefeitura. Então eu fazia todo aquele papel de quem vai falar, quanto tempo vai falar, quem que a gente vai... Então eu aprendi muito ali, foi uma gestão do Juarez, essa gestão do Almeri. Juarez Costa, que hoje é deputado federal, e aliás, paranaense também, como a senhora, e negro, né? Ele inclusive se reconhece como uma pessoa da raça negra, preta. Eu ainda me confundo um pouco nesses... Mas enfim, é negão. Ele se reconhece negão, né? Exatamente. A senhora teve um episódio de violência política lá em Sinop. Vários. Que inclusive o presidente Lula se posicionou, se manifestou. O que foi que aconteceu? Foi. No auge daquelas ocupações na frente dos quartéis, aqueles acampamentos, alguém criou uma fake news de que eu estava fazendo um projeto para tirar, não fazia nem sentido, né? Fazer um projeto de lei para tirar as pessoas da frente do acampamento que eles estavam fazendo. E as pessoas, como... Infelizmente não podia resolver isso. Infelizmente não senão podia, a gente faria, porque né? se puder, mas não era via, né? Um projeto de lei para isso não fazia muito sentido, mas se pudesse, a gente queria, porque estava atrapalhando muito, né? Inclusive, a rotina das cidades.
Mas o fato é que as pessoas tomadas por essa fake news aí foram para a Câmara, ocuparam para fazer todo tipo de ofensa. Eu já tinha passado por isso outras vezes. E aí, ofensas, ameaças, Que xingamentos. tipo de ofensa? A senhora pode falar? Nomes bem horríveis, assim, né? De vagabunda para lá, esse tipo de coisa. E tinha muito aquela coisa assim, você fica mexendo com o agro, você vai ver o que vai te acontecer. Isso tinha tanto nas manifestações presenciais lá na Câmara, quanto nas minhas redes sociais, né? E aí, nessa ocasião, foi difícil conseguir realizar a sessão. A gente nunca tinha apoio, assim, de fato institucional, de, olha, vamos proibir aqui todo tipo de violência política de gênero, que inclusive está previsto em lei o combate a isso, né? A gente não tinha isso, então as pessoas faziam o que queriam, né? E era muito difícil o presidente tomar posição, porque todos eles de direita e não tinha interesse nisso, né? E tinha medo da opinião pública também. E aí, por conta disso, eu nunca me afastei da escola, né? E um dia eu estou na escola e eu não olhava celular em sala de aula e de repente veio o secretário da escola dizer assim, olha, você tem uma ligação, você precisa atender. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa com alguém da minha família, né? Aí ele falou assim, vai ali na biblioteca para você atender. Quando eu cheguei lá, já estranhei, porque daí meu filho chegou também, a minha assessoria tinha pedido pro meu filho, que estava próximo da escola, ir lá para filmar. E era o presidente Lula, ligando para manifestar solidariedade, para dizer, para ver se precisava de assessoria jurídica. Já era presidente? Já era, tinha eleito, já né? Era. As manifestações eram por isso, foi né? depois As ocupações. do 8 de janeiro, exato. E aí, uma pessoa extremamente humana, né? Eu já era uma grande admiradora da pessoa que ele é, do político que ele é, e me tornei mais ainda. E foi isso, né, os ataques chegaram a esse ponto. Mas esses ataques foram desde janeiro, de quando eu assumi, os 4 anos, Mas esse foi mais emblemático, né, porque o país estava vivendo essa guerra. E as ameaças guardavam fundamento, porque Sinop teve algumas pessoas presas, porque teve muitas pessoas que participaram do 8 de janeiro, algumas que foram presas, e agora a empresária Mirtes, lá da Transterra, candidata a prefeita. Foi candidata a prefeita, foi condenada a 1 ano e 8 meses de prisão, salvo engano, né? Isso. Não sei se vai cumprir ou não vai cumprir. Ali próximo, em Sorriso, teve também atos de violência dos manifestantes contra a imprensa, contra jornalistas. Ali é uma região muito perigosa, financiadores, né, do bolsonarismo, dos atos golpistas, dos atos criminosos, é uma região... E aí tinham situações, por exemplo, uma das pessoas que estava lá orquestrando aquele momento que eles paravam, até ambulâncias na estrada, impediam, uma das pessoas tinha mandado de segurança por homicídio, né? E a gente descobriu isso no meio do caminho. Então, quando ocupavam a Câmara, e foi mais de uma vez... você nunca sabe quando é aquela pessoa que só está sendo levada e que é capaz só de xingar, que já é péssimo, e quando você tem no meio uma pessoa capaz de tirar a vida da outra pessoa, né? Como aconteceu em Brasília, não chegou a matar ninguém, mas como aconteceu nos Estados Unidos também, numa invasão ao Capitólio, né? Em que, enfim, uma coisa horrorosa. Graças a Deus, assim, isso é página virada. A senhora acredita nisso? Que essa radicalização já passou da polarização no Brasil, ou a gente ainda tem... Eu acho que diminuiu, mas eu acho que nós vamos ver muito disso ainda nas eleições agora, infelizmente. Então eu acho que até um cuidado que tem que se ter, né, principalmente as mulheres, principalmente as pessoas do campo progressista que estão concorrendo, eu acho que tem que ter esse cuidado, porque eu acho que foi intenso demais para dizer que isso passou de uma vez e que a gente não vai ter reflexo disso nessa eleição agora, por exemplo, né. Nós ainda temos, né, brigas, volta e meia você vê alguma notícia, né, de algum tipo de violência por motivação política. Então é bom a gente ficar bastante atento. Mato Grosso está classificado como um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, junto com Pará, Rondônia e Santa Catarina, né? Paraná, mais Santa Catarina mais do que o Paraná, na verdade. Sim, né? E nós temos a infelicidade dos nossos governantes, uma parte significativa deles, meio que incentivarem a violência, a agressividade, seja no tom, seja... Essa é a postura de Abílio. Isso é muitas vezes a postura do próprio governo do estado, né? Então, isso é péssimo. Catani, do né? deputado Catani, muito, né? Inclusive a postura dele em relação à violência contra a mulher e a feminicídio é um absurdo, né? Não reconhecer que isso é um problema gravíssimo, que inclusive vitimou a filha dele, né? É lamentável. E essas pessoas, esses personagens, esses políticos,
infelizmente incentivam mais violência, naturalizam, que foi o que aconteceu em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro naturalizou todo tipo de violência, inclusive com a imprensa, e isso virou uma febre no país inteiro. Ou seja, eu posso desrespeitar mulheres, pessoas negras, os jornalistas, eu posso fazer o que eu quiser. As instituições, de um modo geral, é um modelo de governança deles, é esse, sem controle social nenhum, né? Então, qualquer tipo de controle social precisa ser combatido. E aí entra os movimentos sociais, a imprensa, o judiciário, o Ministério Público, né? Exato. Aí a senhora conclui o primeiro mandato de vereadora, ou a senhora foi candidata à reeleição? Fui candidata à reeleição. Primeiro, nesse meio tempo, candidata a deputada estadual e depois candidata à reeleição. Ah, bom. Então, quando a senhora assumiu aqui, a senhora ainda estava no mandato lá de vereadora? Não. Tinha encerrado no final de 2024. E aí, como é que foi esse pulo? A senhora teve um aumento de votação bem importante para deputada, né? Foi. Para deputada e para reeleição, né? Para deputada, eu nunca tinha sido candidata, né, a nenhum cargo estadual, inclusive a candidatura para a Câmara, que me elegeu vereadora, foi a minha primeira candidatura a qualquer tipo de cargo. E aí eu tive 7.580 votos, dos quais metade praticamente foram fora do estado, né? Um pouco mais da metade em Sinop. Isso. E um número significativo fora. Então, assim, tem municípios que eu nunca pisei. E foi uma campanha, relativamente, se você comparar a outras, sem muita estrutura, né? Então, significa que a gente tem um potencial aí para crescer se a gente conseguir se organizar em candidaturas dessa natureza, né, a nível estadual. Mas uma votação muito expressiva em Sinop. Então, Sinop foram 3.580 votos, salvo engano, para quem tinha feito 1.122 em 2022, mais, né? Que triplicou, né? Exatamente. Com candidaturas a estadual lá, porque tiveram, fortes, né? Fortes. Então a gente teve esse desempenho bacana. E para 2024, a gente sobe então de 1.122 para 1.882 votos, né? E aí sim, a terceira colocação, a mulher mais votada da história para a Câmara de Vereadores, mas como não teve legenda, a gente não entrou. Né? Foi barrada no quociente eleitoral. Exato. Então, assim, ganhou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou, exato. Como se diz. Sim. Aí a senhora agora, nesse momento, e como é que foi esse 1 mês, 45 dias como deputada? Assim, dá para fazer alguma coisa? A gente trouxe aqui quase todos os suplentes do PT, né, que assumiram. A gente trouxe a Edna, a gente trouxe... Faltou só a outra mulher. E faltava ela também, né? Quem que foi o outro? Professor Henrique. Professora Edna, agora a senhora, tudo professor, né? Professora Graciele e a outra... Eliane Chinacalo, que é indígena, vai assumir ainda, né? Então inclusive, ela tá... Vamos ver se a gente traz ela também, agora nesse mês de março ainda, para homenagear as mulheres. Aí ficou para agora, né? Esse rodízio que o PT fez, assim... ele é a primeira vez na Assembleia, salvo engano. O PT no Estado não gostava muito de fazer. Mas assim, ele acaba sendo bom para os próprios deputados titulares porque fortalece lideranças para auxiliar no famigerado quociente eleitoral depois, né? Como é que foi essa experiência para a senhora, desses 45? Foi 45 dias? Foram 30 dias. 30 dias? Eu tive a experiência, fiz o rodízio lá em Sinop, né? A gente não conseguiu ali, por uma falta de acordo dos primeiros suplentes, ampliar mais, mas o suplente assumiu. Eu acho que é uma experiência muito importante. E para mim foi muito bom. Como eu tive uma característica na Câmara de meio que estadualizar, porque tinham municípios que às vezes queriam apoio de alguém da esquerda que estava em mandato e que estivesse presente nos municípios. Então eu fui muito, assim, Alta Floresta, Vila Bela, Colíder, vários lugares que me pediram, eu fiz essa atuação meio que a nível estadual. E eu ia muito a Brasília também. Então quando veio a proposta de assumir na Assembleia, eu já planejei previamente praticamente todo o período. Então, assim, nós fizemos audiência pública em 3 municípios, né? Inclusive a estrutura da Assembleia é uma estrutura que eu considero muito boa. Eu conhecia só, assim, a gente conhece de fora, né? Mas, assim, 3 audiências públicas em 30 dias, só se você tiver avião, né? Então a gente usou toda a estrutura que estava disponível para conseguir chegar a mais pessoas. Então tivemos audiências muito bem sucedidas em Alta Floresta, Sinop e Cáceres. Projetos de lei apresentados, e várias coisas que nós apresentamos de demanda, de indicação, a gente tem acompanhado até agora, né? Volta e meia tem alguma coisa para a gente
resolver em relação a isso, e aí a gente vai com outras pessoas que têm influência para tentar resolver. Então foi um período muito bom mesmo. E isso, para minha base, também foi muito bom, porque dá um ânimo, né? Então eu gostei muito e acho que aprendi muito também. Aprendi muito também nesse período. E agora a senhora, em 2026, é pré-candidata a deputada federal e de Casa Nova. A senhora troca o PT pelo PCdoB, inclusive a sua filiação é agora na sexta-feira, com a presença da ministra Luciana Santos, do PCdoB, presidente nacional do PCdoB, né, Elane? E ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Primeiro me conta qual foi o critério que a senhora utilizou para trocar o PT pelo PCdoB, que inclusive vão estar federados, né? Exato. Porque já estão federados, vão estar junto na eleição. Kleber, eu tive, por muito tempo, uma admiração muito grande pelo PCdoB, né? No período que eu era do movimento estudantil, eu tinha colegas, né, da UJS, do PCdoB, e a gente tinha uma proximidade em muitos projetos, na defesa de muitas pautas da universidade, então dali eu já tinha uma sementinha, digamos assim. E quando eu pensei na possibilidade, né, da busca de ampliar esse desejo de construção coletiva, sabe? Eu queria mais pessoas que têm uma história já de luta no Estado e que quisessem construir comigo. E eu encontrei isso no PCdoB, né? Eu já conhecia a Patrícia, que é uma das nossas presidentes, que é a presidente estadual. Eu já tinha feito parte de um grupo de pesquisa com ela, já conhecia a Lani da atuação na campanha do Lúdio, inclusive, uma atuação brilhante, empenhada, aguerrida. E tudo isso foi somando para que eu tomasse essa decisão, né? Um partido que eu admiro demais. A ministra esteve aqui no período do meu mandato na Assembleia, também fez o convite pessoalmente, nós conversamos em Brasília algumas vezes, e eu fui me identificando com vários quadros nacionais, com os quadros aqui já havia uma identificação e uma admiração, e eu entendi que era o lugar que eu precisava de uma mudança, né? E eu entendi que é o lugar que eu precisava. Eu não iria para mais à direita, porque não é o meu perfil, né? E o PCdoB tem as defesas que eu acredito, né? E que tem me causado muita angústia. Eu tenho uma história de defesa de várias pautas, exatamente por ser a única pessoa de esquerda em Sinop com mandato naquele período, vieram várias pautas, né? Então, pessoas LGBT, agricultura familiar, educação, mulher, então muita coisa. Só que alguma coisa perpassa por todas essas pautas e gera um problema social crônico que nós temos, que é essa desigualdade em Mato Grosso, que é um estado rico, mas que é desigual. E eu entendo que isso é uma pauta que o PCdoB tem trazido há bastante tempo já, que é a questão do desenvolvimento econômico, que é a questão de você conseguir, de você lutar por uma vida digna, justa para todas as pessoas, né? Inclusive uma defesa que nós temos feito agora a partir do partido, eu já me considero, nossa discussão vem de longa data, né? O ato de filiação agora na sexta é uma formalidade importante, mas uma formalidade porque a gente já tinha um debate. Então a escala 6x1, por exemplo, que eu acho que passa muito pelo incômodo que eu tenho com o Mato Grosso, com a questão dos da forma como é ofertado o trabalho para as pessoas, né? É uma pauta que o PCdoB defende muito, que tem um amplo debate sobre isso e que eu concordo plenamente. Então eu encontrei no PCdoB o acolhimento para essas pautas, né, uma energia de renovação, de alegria para construir 2026, que eu acho que é isso que a população precisa, né? A população está cansada dessa política que não dialoga, que não fala a língua dela. Eu acho que a gente precisa ampliar muito no Mato Grosso isso ainda. Infelizmente, a maior parte dos nossos quadros políticos não consegue dialogar com a população, né? E eu tenho muito que aprender nisso ainda, mas eu venho, a minha realidade sempre me colocou com essas pessoas. A sua história te coloca dentro desse contraste, Exato. né? Porque assim, Mato Grosso é um estado de oportunidades, acho que isso é indiscutível, né? Todos nós, como eu já falei antes aqui, que não nascemos aqui, encontramos oportunidades aqui de sermos o que somos, né? Exato. Mas assim, algumas pessoas encontraram mais facilidade, né? E hoje eu vejo que o que agrava um pouco esse quadro, professora, quando você tem determinadas ostentações. Por exemplo, agora na semana passada, a família aí de um menino, eu não sei se você me ajuda aqui, Camila, um menino, não sei se fez 10 anos, 15 anos, que gastaram milhões fizeram uma cidade cenográfica para o menino, que não vai se recordar disso no futuro. O pessoal do agro. Aqui uma pessoa do agro se dá o luxo de pagar uma multa de R$1 milhão de um jogador
de futebol do Rio Grande do Sul, porque o time que ele é torcedor, acho que é do Internacional, e isso vira notícia nacional. Aqui, uma família do agro gasta 30 milhões numa festa de casamento de uma filha, enquanto nós ainda temos fila do ossinho. Exatamente. Em Cuiabá. Então esse é o contraste que a senhora quer abordar quando a senhora fala nesse desenvolvimento econômico? Exatamente. Não há, em grande medida, é óbvio que nós temos as exceções, né? Mas não há, em grande medida, um comprometimento dessas pessoas com a realidade do estado que elas vivem, né? E há também muita maquiagem em cima desse fato. Mato Grosso é o estado que eu amo, né? Eu cresci aqui e, para mim, se você falasse que quer morar em outro lugar, não quero. Eu gosto daqui, chegou o meu com 3 compromisso... anos, né? Basicamente Mato Grossense. O meu compromisso de vida é com Mato Grosso. Também não é sobre ser, por exemplo, contra o agronegócio, que é um discurso que está muito posto aí, acho que mais para criar mais polarização. O fato não é esse, a questão é a forma como acontece, né? A forma de produção em grande escala que não respeita o meio ambiente, que não olha para as desigualdades sociais. E essa realidade, você pontuou muito bem a questão da fila do ossinho, né? É inadmissível que nós tenhamos isso no estado rico como Mato Grosso. Né? Para nós, principalmente que amamos Mato Grosso, nós precisamos ter uma saída para isso. E eu penso que todo mundo que está na oposição de muito ganho de renda em Mato Grosso, que é o caso desses exemplos que você citou, e quem está em posições de políticas, né, eleitos para representar o povo, tem que olhar para essa desigualdade com muita seriedade, porque é ela que influencia em várias outras coisas. Por exemplo, na violência contra a mulher, que a gente guarda estreita relação com isso, né? Mas é essa desigualdade que acho que todas as pessoas precisam ver, principalmente essas que você menciona, né, que ostentam uma realidade de vida. Todo mundo tem direito de usufruir daquilo que conquistou, mas existem exageros que são desnecessários, né? Em sua defesa, o que eles dizem, os líderes aí do agro, é que, por exemplo, um trabalhador, uma pessoa que vive no Maranhão, que um estado que tem, assim, um dos piores IDHs do Brasil, junto com o Piauí, que tem renda per capita de R$ 80 por mês, né? Chega em Mato Grosso, passa a ter, em geral, mesmo com trabalhos pesados, às vezes até degradantes, né? Quando não é escravo, evidente, mas ele vai morar numa casa de alvenaria, com rua asfaltada, com toda a infraestrutura básica, luz elétrica, água encanada, e ainda com pouco tempo, 1 ano, 2, ele tem uma moto, tem um carrinho. Então, assim, comparado ao Maranhão, ele deu um salto impressionante na melhoria de vida. Agora, comparado com o que poderia ser, na realidade do Estado, é que entra esse contraste. Mas isso é uma coisa difícil da gente lidar com eles, porque eles próprios estão satisfeitos, em certa medida, com o que eles encontraram aqui. E aí, como é que a gente lida com esse aspecto até emocional, né, das melhorias que esse exemplo que eu dei, e é muita gente que está aqui, do Maranhão, né, por exemplo, do Piauí. Mato Grosso tem que ser comparado com Mato Grosso, né? Acho que as pessoas têm que entender que um estado rico, que não combina, por exemplo, com um estado rico como é Mato Grosso, tem uma fila do ossinho. Não combina com um estado rico como Mato Grosso ter, por exemplo, uma ocupação no final do Jardim Araguaia, lá em Sinop, sem nenhuma estrutura, sem saneamento básico. E o fato da pessoa vir para cá e ter minimamente uma casa de alvenaria, que muitas vezes é alugado, que o aluguel é altíssimo, especulação imobiliária em alguns municípios, e o custo de vida em Mato Grosso é muito alto, isso não significa ainda que essa pessoa tem qualidade de vida. Por exemplo, alimentação saudável. É uma coisa muito difícil de se alcançar. E como é que a gente está trabalhando nisso? Qual é o incentivo efetivo que nós temos dado à agricultura familiar, por exemplo? Mas voltando à qualidade de vida na zona urbana, por exemplo, dessas pessoas que vêm trabalhar, elas precisam ter tempo de descanso, elas precisam ter uma carga horária justa, porque nós temos muitos casos de trabalho análogo à escravidão no Mato Grosso, muitos, lamentável, várias vezes nós já fomos notícia no nacional por conta disso. E o trabalho, a qualidade do trabalho realizado pelos trabalhadores depende muito das condições que ele tem para realizar isso. Então, uma escala maçante de trabalho, condições ruins de trabalho não vão levar ao resultado que nós precisamos. E as pessoas, elas não precisam só, né, da residência ali minimamente. Elas precisam de alimentação saudável, elas precisam de lazer, de cultura, hoje, de educação de qualidade. Hoje um fenômeno que nós temos,
E isso eu percebi muito em Sinop. Sinop é uma cidade que cresce muito rápido. O que nós temos hoje? Nós temos uma ampliação da violência, uma ampliação da criminalidade. E por que é isso? Porque as pessoas não vivem só de arroz e feijão. As pessoas precisam ter lazer, cultura, educação de qualidade, saúde pública de qualidade, porque se elas não têm isso, não é qualidade de vida. Tem muitos casos de bairros lá em Sinop, eu falo por Sinop, mas eu já rodei muito o estado, então é a realidade de muitos municípios, que eu tenho bairros inteiros de casas de alvenaria com condições indignas de vida para as pessoas. E essas pessoas estão o tempo todo movendo o estado com o seu trabalho. É igual a história dos colonizadores, que a gente fala em vários municípios, Sinop é um exemplo disso. Quem que você reconhece como colonizador? Você reconhece o cara rico que veio, criou e tomou um monte de terra e começou a trabalhar em cima disso? Tomou ou ganhou, comprou muito barato, né? Comprou. Tem várias situações. Agora, meu pai veio, e é a realidade de muitos trabalhadores, veio do Paraná, trabalhava na lavoura e começou a trabalhar aqui e ajudou a construir esse estado de alguma maneira. Só que essas pessoas, esses trabalhadores não são reconhecidos como colonizadores, como quem veio aqui e ajudou a construir esse estado. Isso é muito ruim. Da mesma maneira, essas pessoas que agora são trabalhadores em condições porque veio do Maranhão ou de outra região e tem uma... E esse é um discurso muito forte mesmo que você falou. Em Sinop isso é muito forte também. Tem que agradecer pelo que tem. Não, eles têm que ter cada vez mais uma condição digna, porque é isso que vai tirar as pessoas, não vai permitir que elas, no caso, vão para a criminalidade, né, para furtos, para situações degradantes. Então é importante que a gente pense nisso, né? Elas estão ajudando a construir esse gigante do agro que Mato Grosso é, né? Não são, se ela toca num ponto sensível. Infelizmente a história é contada pelos poderosos, né? Quem fica no porão do navio, morrendo, pegando doença, sofrendo violência, nunca é lembrado. Nós negros que sabemos, né? E essa é uma discussão, Kleber, só para finalizar esse ponto, que a gente não pode fazer do campo da rivalidade. Um fenômeno que aconteceu comigo em Sinop foi, quando eu elegi, teve toda uma formalidade do prefeito chamar para conhecer individualmente cada vereador, e aí eu comecei a participar de situações em que eu tinha contato com grandes empresários. O prefeito era Rosana ou Dorner? Dorner já, foi o primeiro mandato dele. E aí essas pessoas, as que tiveram a oportunidade de conviver comigo, mudaram a percepção. Inclusive, é muito enfático para mim o momento em que eu tive a primeira reunião com o prefeito, que ele falou assim, eu pensei que você era diferente. Então as pessoas têm uma ideia dessa radicalidade mas eu sou uma pessoa que defende a pauta dos trabalhadores e que tem todo o respeito para sentar na mesa com o empresário, com o produtor do agro, com o prefeito de direita, porque nós precisamos desse diálogo. É essa não rivalidade que vai fazer com que a gente consiga fazer um diálogo com todas as pessoas para que elas entendam, para cada uma delas, qual que é o papel para mudar essa realidade de Mato Grosso. Se a gente não dialogar, a gente não consegue isso, né? Então acho que isso é importante. Não, isso é fundamental, esse ponto que a senhora toca. Eu abordei esse tema com a ex-vereadora Edna, quando ela esteve aqui. Mais de uma vez ela já veio, porque era um pouco, e perguntei isso para ela, né? Até que ponto o comportamento dela, muito... assim, radical, não contribuiu para a situação que ela viveu na Câmara de Cuiabá, né? Porque ela não conseguia muito assim transitar, e o diferente do comportamento do Lúdio, do próprio Barranco na Assembleia Legislativa, que apesar de manterem a radicalidade dos posicionamentos, eles conseguem se relacionar com a diferença de uma maneira mais tranquila, né? menos gravosa, como em alguns casos, né? Não estou querendo julgar a Edna, já estou só lembrando que a gente já debateu isso com ela aqui. Vamos falar um pouquinho o seguinte: a senhora, como candidata a deputada federal, a senhora vai ter na chapa a Rosaneide, provavelmente, né? Que já provou que é boa de voto. Vamos ver se ela repete o desempenho. Fez 124 mil votos, salvo engano, na eleição passada. A dona Neuma, lá de Rondonópolis, que também passou dos 50 mil votos na eleição passada. E quem mais nessa chapa aí, para a gente ver como é que a senhora vislumbra uma chance de chegar perto dessas peso pesado aqui, né? Nós temos... Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz que, pela primeira vez do que eu acompanho, a gente tem uma chapa majoritariamente sendo puxada, vou chamar assim, pelas mulheres. Pelas mulheres. Né? A Rosaneide teve feminina. Um desempenho muito bom, acredito que terá novamente. A dona Neuma, acho que vai ter um bom desempenho também.
E eu pretendo, nós vamos trabalhar muito para isso, né, ter um bom desempenho. E depois, na sequência, né, respondendo a sua pergunta, a gente tem nomes como Léo Rondon, que é aqui de Cuiabá, o Altir Peruso, que é lá de Juína, né, o James Cabral, que é de Cáceres. Então, tem alguns nomes sendo trabalhados aí para poder compor. Né, James Cabral é irmão do Lúdio, né? Exatamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltam 2. Robson Cireia já se Cireia. colocou à disposição. Quem mais? Falta um agora. Há alguns diálogos aí, tem diálogo inclusive com uma mulher de outro campo. Vamos ver A se isso vaga se do resolve. PCdoB está garantida? Está garantida, Lani? Garantida, Não, acho que não há cenário para não estar, né? Nós temos uma candidatura, uma pré-candidatura muito bem consolidada, né? Tanto a feminina quanto a masculina. Então, eu acho que não há dois nomes que têm atuação na defesa dos trabalhadores, que têm trabalho prestado. Então, acho que isso não é mais um debate. Acho que já está resolvido. Qual que é a do PCdoB. meta lá? É a Rosaneide repetir essa boa votação que ela vem tendo nos últimos anos e com a chapa agora com a performance melhor, fazer 2 vagas de federal lá? Eu acredito que nós temos essa chance, Kleber. A gente tem um cenário aí, e eu espero que continue nisso, né, numa crescente do presidente Lula, apesar de uns impassezinhos recentes, né, nas pesquisas, mas eu acho que tem uma tendência de crescer. Ele continua favorito, Isso. E aí eu acho que é nesse campo que nós vamos pleitear e buscar esses votos. Então, eu acho que nós temos uma chance, sim, de fazer a segunda cadeira. Em não fazendo, eu penso que nós teremos uma votação muito boa nessa chapa, se continuar assim. Eu acho que ela está muito bem em comparação, principalmente em comparação à chapa da eleição anterior, ela está muito bem estruturada, né? O que os especialistas todos falam nesse caso de proporcional, que o mais difícil é fazer a primeira vaga. Fazendo a primeira, a segunda fica muito mais fácil depois no cálculo das médias, né? Até porque a regra que fez com que Rosaneide não fosse eleita, que foi a mesma que fez com que eu não fosse eleita, mudou, né? Então nós temos agora a sobra, que a gente costuma dizer, vai ser responsável provavelmente pela segunda vaga de alguns cenários aí, talvez o nosso também. Tá bom, então a senhora se filia, vou deixar aqui um espaço para a senhora fazer o convite aqui, para quem está nos assistindo, para a sua filiação ao PCdoB na sexta-feira, dia 6 de março, às 12 horas, ao meio-dia, no Hotel Paiaguás, aqui em Cuiabá, com a presença da ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, então agradecer o espaço aqui a você, a sua equipe, e convidar todas as pessoas que estejam nos acompanhando para estar nesse momento. Eu acho que a vida política do nosso estado, do nosso município, nós precisamos participar, isso é importante. Então é um momento que nós teremos várias lideranças políticas lá também, e a presença da ministra, e para mim um momento muito especial, né, que marca a minha história, uma virada de chave, que é a filiação ao PCdoB. Então, dia 6, no Hotel Paiaguás, às 12 horas, né, meio-dia. Então, quem puder, quem quiser estar, ficarei muito feliz. Tá bom. Conversei aqui com a professora Graciele, ex-vereadora em Sinop, ex-deputada, quer dizer, deputada estadual aí por 30 dias nessa atual legislatura, suplente de deputada estadual e pré-candidata a deputada federal pelo PCdoB, pela federação, né, de esquerda aí do PT, do PCdoB e do PV, é isso? Isso. Agora, isso mesmo. nas eleições desse ano. E você que está chegando aqui no HNT, já segue a professora, não conhecia o canal, então eu te peço para se inscrever no canal, comentar e curtir esse conteúdo, ativar o sininho para receber as nossas notificações de novos conteúdos. Nós temos vários conteúdos diários e pelo menos 2 entrevistas semanais, como essa que a gente está fazendo aqui com a professora Graciele, que você possa voltar também mais vezes aqui para nos assistir. Professora, grato à senhora pela presença aqui conosco, boa sorte, parabéns pela filiação. Eu já fui filiado ao PCdoB, eu sei de tudo que a senhora falou, passou um filme aqui na minha cabeça. O PCdoB é tudo isso mesmo, eu também tenho uma gratidão enorme ao PCdoB e uma razão a mais para eu desejar sucesso para a senhora aí na Casa Nova, tá bom? Muito obrigada. A você, até o nosso próximo encontro.